Gloriosos, fala rapaziada, tão gloriosos, estamos aqui com mais um Resenha Gloriosa. Hoje vamos aqui falar de Botafogo mais uma vez, vamos falar do CT do Botafogo, a atual situação, vamos falar do estádio Newton Santos nessa época de pandemia de coronavírus, vamos falar também de rumores, vamos falar de Botafogo S.A., vamos falar disso tudo aqui nessa época de quarentena. Fique aqui no Resenha Gloriosa. Estamos aqui para falar de Botafogo, eu, Luiz Gustavo, Luiz Eduardo também. Cláudio não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a gente está aqui no Resenha Gloriosa. Então vai deixando seu like aí, se inscrevendo, ativando o sininho. E também você vai comentar aí de qual cidade você está falando, a sua opinião, que eu também tenho muita gente para mandar um salve para a galera aqui, mas vou deixar mais lá pro meio do vídeo. Então vai comentando aí sua opinião sobre os assuntos. Vamos começar a falar hoje sobre o CT agora, mas vai no nosso Facebook aí, nosso Instagram, resenha.gloriosa Instagram, nosso Facebook, todas as redes sociais vão estar aí na descrição. No final do vídeo a gente vai lembrar de novo, ok? A gente é chato com isso, mas você tem que acompanhar o Botafogo aqui, ainda mais nessa época de quarentena aqui, beleza? Vamos falar sobre o CT, a atual situação do CT do Botafogo, que está na fase de terraplanagem, ou seja, terminou essa parte, mas ainda falta muita coisa, ainda mais com essa pandemia, onde paralisou tudo, e ainda mais as obras já eram atrasadas, ainda mais a falta de transparência e de profissionalismo da diretoria do Botafogo. A torcida tem que cobrar e cobra mesmo, e nosso papel também é cobrar aqui. Então, aqui a gente tem já agora até isso. A previsão era usar em agosto, mas eu acredito que atrase mais um pouco ainda, porque era 2018, era 2019, passou para a Covid 2020, já passou para o meio. Não surpreenda se passar ainda para 2021, ok? Porque a CT do Botafogo, ou quando é falta de recurso, de verbas e de receita, é falta de patrocínio, é falta de operário, é falta, enfim. Então a gente sabe como é que funciona essa diretoria do Botafogo. Falando do estádio Newton Santos, o Botafogo fez seu papel, seu dever de responsabilidade social, teve empatia e ofereceu e disponibilizou o estádio Newton Santos para alojar as pessoas, né? Poder as pessoas se alojarem lá, quem tiver também se tratando de algumas doenças, o pessoal, tudo essa época de pandemia do coronavírus. Então, atitude bela do Botafogo, bola dentro essa aí. Então, pelo menos nessas pautas aí, o Botafogo se mostra sempre positivo, na minha opinião, né? O Botafogo também tenta uma adequação favorável, a adequação do calendário europeu, ou então de um calendário mais curto esse ano para o brasileiro. Também concordo. São algumas pautas que a gente pode falar nesse vídeo também. Quero que você comente se você é a favor disso ou não, até porque campeonatos como Carioca, Copa do Brasil podem ser encurtados, até mesmo o brasileiro tem a discussão que pode se tornar um possível mata-mata. Então quero que você comente sobre isso também, que a gente vai falar sobre isso aqui na live. Vamos falar sobre o Pedro Raul, que está se recuperando, Marcinho, Marcelo Benevenuto. Vamos falar também sobre os rumores de Cáceres, Zapata. Vamos falar de tudo aqui. E primeiro eu queria passar a bola pro Luiz Eduardo, sobre ele falar sobre o estádio Newton Santos CT, pra gente falar dos gestos dos assuntos. Fala aí. É isso aí, rapaziada. Nós botafoguenses aqui estamos muito ansiosos pela conclusão das obras desse CT, né? De tanto aí que os nossos patrocinadores e torcedores desejam para que isso fique pronto, para que a gente tenha uma gestão mais profissional do nosso departamento de futebol, que carece muito dessa estrutura, né? Um clube hoje que não tem uma estrutura mínima, que seria um CT de treinamento, onde você trabalha a formação da sua base, do seu futebol amador, e dá melhores condições da parte tecnológica, né, e da área de pessoal, de estrutura para o seu departamento profissional de futebol, é um clube que realmente não vai chegar a lugar nenhum. É o mínimo que precisa, porque os profissionais lá, eles precisam estar, como eles trabalham com sua forma física, trabalham, né, um trabalho corporal, eles precisam das melhores condições possíveis, né, de preparação alimentar, fisiológica, física, psicológica, de tudo aquilo que é necessário para que um jogador consiga atingir o seu ápice na hora de representar a camisa do Botafogo. Eu acho que nós, como torcedores, a gente tem que cobrar mesmo, temos que ficar em cima. Hoje, por causa do cenário da crise mundial da saúde, o Botafogo, até por não ter notícias, todo mundo cobra, todo mundo fica em cima, e a gente acaba tendo um pouco de notícias de como está o CT, né? Como é que andam as obras. A gente precisa estar em cima, acompanhar, para ver em que ponto está, e aí todos nós, como nossos irmãos de camisa e aqueles que são irmãos aqui de rede social do Botafogo, a gente ficar em cima para que a gente possa repassar para todos os torcedores
como realmente estão as condições do nosso CT. Tenho certeza de que assim que o Botafogo concluir, a gente vai ter um dos melhores do Brasil e aí sim a gente pode fazer um bom trabalho sério no Botafogo. E planejar o ano corretamente, né? Falando agora sobre o Newton Santos, da sessão do estádio para essa pandemia, você acha bola dentro, mais uma vez, da diretoria do Botafogo, pelo menos isso? Parabéns, né? É o mínimo que a gente deve fazer em relação à nossa responsabilidade social como ser humano. Né? A gente hoje em dia, a vida humana está acima de qualquer situação que se possa pensar no mundo. Então, nesse problema que a gente está passando hoje, que é se Deus quiser, isso vai acabar o quanto antes, né, em relação à contaminação, o Botafogo não podia fazer por menos, que é disponibilizar toda a estrutura onde ele tem a gestão, que é o estádio Newton Santos, para que possa acolher e as autoridades da saúde do Rio de Janeiro usar da melhor forma possível, seja para abrigar pessoas com outras enfermidades, ou seja para abrigar pessoas que são de altos níveis de contágio, ou seja, para utilizar para qualquer outra forma possível. O importante é o Botafogo estar ali cumprindo o seu papel e colaborando com a saúde do ser humano. A gente está aqui para criticar quando é para criticar e para elogiar quando é para elogiar. Isso até aí. Porque o Botafogo foi a favor da paralisação desde o início e não como outros clubes aí que queria ver só o seu lado. O Botafogo também sempre está buscando aprovar o seu projeto lá para fazer tudo certinho sobre a Botafogo S.A., o projeto de câmara, sempre as melhores soluções possíveis. O Botafogo está vendo sobre o lance do calendário, está vendo do calendário se adequar ao europeu, porque talvez não caiba esse ano devido a esse caso extraordinário. Isso não vai ser só para o Botafogo, isso vai facilitar para todos os clubes. Para todos os clubes, e não ver só o seu lado. Não ver só o seu lado. Isso que é o importante de esclarecer aqui no canal. Né? Falando agora um pouco sobre os rumores, né, do Zapata e do Cáceres. Então, jogadores dois zagueiros, né, do futebol europeu de alto nível. Cáceres, acho que a maioria conhece, né, o uruguaio, e o Zapata, que também os dois sul-americanos, engraçados, jogavam até recentemente na Europa e foram oferecidos ao Botafogo nessa época aí, pelo menos nas últimas 2 semanas. Zapata, que também teve nos radares, Zapata, e o Cáceres teve radares de outros clubes também no ano passado. Então são jogadores, claro, que viriam para agregar, mas nada passa de rumor. Não teve, se teve alguma negociação, claro que foi por trás, mas a minha opinião, eu acho que algum vazamento pode prejudicar a negociação. Então quando a gente tiver mais informações e se concretizar, a gente traz aqui no canal, porque não adianta a gente ficar aqui enchendo linguiça sobre esse assunto e não se concretize. Talvez a gente tem que aprender com o Yaya Touré, com o Honda, né, sobre como fazer uma negociação direito e não uma negociação amadora onde vazam informações, temos mentiras, anúncios falsos, enfim, não é isso, Luiz Eduardo? Não sei se chega a ser a ponto de ser mentiras, né? Mas o que acontece é que o futebol ele vive o seu início, principalmente as negociações, através de especulações. Isso. É claro que a gente sabe que mesmo com toda a pandemia, com toda a falta de contato físico ou presencial entre pessoas, a gente não vai ser hipócrita dizer que ninguém fala sobre isso. É claro que fala, mas não se pode avançar muitas coisas, porque hoje as prioridades, as atenções estão todas voltadas para as medidas de prevenções e cuidar daquelas pessoas para que as coisas não se alastrem cada vez mais. É claro que o que está de importante é isso. Sempre se fala alguma coisa. Porém, a torcida do Botafogo é muito carente em relação à contratação de bons jogadores e formação de boas equipes, né? E aí tudo quanto é tipo de notícia, ela toma uma proporção enorme como se já tivesse certa. E aí quando acaba não acontecendo, que é normal numa negociação, nem toda negociação se concretiza, fica todo mundo frustrado, fica todo mundo chateado, mas não é assim. Toda negociação ela tem jogo das duas partes. Então, ninguém quer sair perdendo, tem que ser boa para todos os lados. Só que a gente tem que saber o seguinte, nem tudo realmente vai acontecer. Eu, como botafoguense, né, acostumado aí desde o início dos anos 80, eu só acredito quando tem contratação, quando o próprio jogador já está ali sendo apresentado, assinando o contrato na sede. Fora isso, eu não acredito. Eu não vou botar ali fé naquilo, já é certo, já montando time, escalação dos sonhos. Não. Nada disso, gente. A gente tem que colocar o pé no chão e saber o seguinte: se vai acontecer, não vai ser agora, vai ser para frente. Pode ser que tenha rumor, pode ter algum tipo de assunto rolando, mas nada certo, é só especulação, só sondagem. E aí vamos aguardar as melhores cenas dos próximos capítulos aí e vamos nos cuidar, que é o mais importante. Isso aí, nessa época de quarentena, que até assim, se tiver para buscar um lado positivo,
sobre jogadores que estavam lesionados ou contundidos, como Pedro Raul, Marcelo Benevenuto, Marcinho, entre outros, podem se recuperar a tempo. E isso é uma boa, que são jogadores que seriam titulares absolutos no Botafogo. Mas o que me preocupa é jogadores que são titulares absolutos ou até mesmo jogadores que são de segundo homem, que sempre substituem. Será que eles vão se cuidar da parte física? Fica o ponto de interrogação. Será que o Botafogo vai voltar pior do que já estava? Jogadores como Danilo Barcelos, vai voltar como? Mas não vai voltar Danilo Barcelos. Mas vão voltar esses jogadores que já não estavam bem fisicamente. Até o Alex Santana pode dar um tempo mais para recuperar ele, mas precisavam de uma sequência de jogo. Então, isso que me preocupa. E claro, nessa época de quarentena, Botafogo S.A., tudo estagnado, até porque o clima não favorece aos empresários, as bolsas de valores e econômicos, só para esclarecer vocês. Quando a gente tiver mais notícias concretas e sem enrolação, a gente traz aqui no canal, porque não adianta a gente trazer notícia vazia aqui ou requentada. É isso? Vai formar a nossa opinião em cima disso. E sobre os jogadores, você acredita nisso? São jogadores que podem se recuperar? O que eu acredito é o seguinte, já que tem que se realmente estagnar e parar todo o processo do mundo do futebol, que a gente tem que tirar vantagem em relação a isso aí. E aí o que o Botafogo pode fazer é melhorar sua preparação física em relação às condições físicas dos seus jogadores, tanto na parte de contusão como na preparação. Isso. Na parte de contusão principalmente, que é onde a gente ia contar muito menos com o Marcelo Benevenuto, Marcinho, né, meia bomba do Alex Santana, entre outros, Pedro Raul, e aí é um tempo a mais que eles têm para se recuperar. Em relação à parte física, eu tenho certeza que a diretoria, a comissão técnica do Botafogo não vai deixar por menos, vai estar controlando essas pessoas à distância, vai ver qual é o compromisso deles, até porque esses jogadores, eles são profissionais, eles têm que colocar na cabeça deles, que é o seguinte, a minha condição física em relação à minha profissão, é ali o meu melhor, é o que eu posso fazer enquanto eu estiver parado. É claro que ele vai ter que se cuidar, mas todos eles têm condições de poder cuidar da sua preparação física. Isso sim pode ser feito através de videoconferência, virtualmente, ele pegar uma orientação de um profissional da área de educação física e fazer a sua preparação para que ele não possa perder. É claro que o time vai perder em relação a conjunto, vai perder em relação ao ritmo de jogo, isso aí é normal, isso aí vai estar não vai acontecer só com o Botafogo. Isso aí vai estar para todo mundo. Mas o que pode acontecer é que eles tenham uma condição mínima, pelo menos, de preparação física ali, de pulmão, de gás, para poder estar suportando assim que retornar. E agora também vou mandar uns salves pra galera aqui do canal que sempre tá comentando no vídeo. Veja o nosso último vídeo se você... Então galera, voltamos aqui com os salves aqui, só um corte rápido aqui. Vou dar uns salves pra galera aqui. Júnior de Sobradinho do Distrito Federal, Antonione Bittencourt também tá lá no grupo, Júnior Clemente, Rai Moraes, Heron William que também tá no grupo, Nivaldo Ferreira, Fábio de Souza, Edson Silva, Orlando Marcelino, Tarcísio Alberto, Gabriel Alves, Luiz Henrique, Brasil, Oswaldo Luiz do Ceará, nosso parceiro, Adriano Borges, Gilmário Macedo, André Medeiros Ferreira, Júnior Alves, Fábio Roberto Reis, Wagner, Pedro Leal, Caio Rocha, enfim. Muita gente para dar salve aqui. Um salve para a galera do grupo também, Jobeci, também Edísio, Júnior também do grupo. Então, se você quiser um salve, só comentar aí embaixo sua opinião também. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho. Mais tarde estamos aqui de volta, qualquer outra hora aí, para falar sobre Botafogo aqui com vocês. Nessa época de quarentena vai vir um vídeo maneiro aí. Então um abraço, valeu, até a próxima. E eu fui! Valeu galera! Um abraço aí, se cuida todo mundo.